O sexto episódio da terceira temporada de Demon Slayer fez o Dia das Mães não ser um dia tão feliz assim, não é mesmo? Muita gente ficou triste com o passado do Genya e do Sanemi. E quando a gente compara o mangá e o anime, nós tivemos várias alterações do material original. E hoje eu vou mostrar todas elas pra vocês. Se preparem pra ver todas as diferenças entre o anime e o mangá de Kimetsu. E aí galera, beleza? Seth aqui. No vídeo de hoje eu quero todos vocês participando do desafio aí nos comentários. Comentem com a hashtag Coração Partido e me fala a verdade. Vocês deram uma choradinha ou não nesse último episódio? E muito obrigado também a todos os membros pelo apoio brutal, e se você também quer ter o seu nomezinho aparecendo na tabela de membros, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez para as diferenças de hoje. Nesse sexto episódio da terceira season, nós tivemos 2 capítulos e meio adaptados do mangá, sendo as últimas páginas do 113 e os 114 e 115 inteiros. Bom, basicamente o episódio começou com o menino Tanjiro se deparando com o Genya, com aquele visual de demônio dele, e no meio disso a gente também tem os demônios reclamando que não estão conseguindo se regenerar, e esse primeiro momento do episódio é tudo idêntico comparado ao material original. Em seguida disso a gente tem a primeira das diferenças. Depois disso tudo do Tanjiro raciocinando sobre a situação que eles estão, meio que no meio ele se lembra da Nezuko, que ela estava totalmente soterrada por escombros, e vai até lá ajudar. E é aqui que a gente tem a primeira diferença clara. No mangá, a autora desenhou a Nezuko no seu estado fofinho nessa parte, mas claramente já fora da sua forma de demônio completa, sem chifre nem nada. Enquanto no anime a Nezuko continua transformada e se controlando sem problema nenhum. E prova de que essa diferença é real, no mangá, quando ela abraça o Tanjiro, ela tá menor do que ele na altura. O Tanjiro até tem que se abaixar um pouquinho. E no anime a Nezuko tá praticamente da mesma altura que o seu irmão. E quando a gente segue a cena, a gente tem outra diferença clara do nosso querido mangá. E essa diferença é quando o Tanjiro percebe a existência de um cheiro de um quinto demônio. Enquanto no mangá a gente tem apenas 2 quadrinhos minúsculos explicando sobre isso, no anime a gente tem uma cena de quase 20 segundos mostrando em efeitos coloridos a existência de cada um dos Onis, até chegar na conclusão do pensamento do Tanjiro a respeito desse quinto cheiro. E essa é uma cena que complementa tudo isso de forma bem sutil, toda a explicação do Tanjiro. E também fica muito bonito no anime, todas as partículas brilhantes, como um todo na cena fica bem legal. Em seguida a gente tem o Tanjiro simplesmente sendo enforcado pelo Genya, e a gente tem algumas mudanças um tanto quanto curiosas no diálogo original. No mangá o Genya aparece pro Tanjiro falando o seguinte: não abuse da sorte, enquanto no anime ele diz, deixa de se achar. E depois disso no mangá o Genya continua dizendo o seguinte: não foi você quem derrotou a Lua Superior 6, então você nunca será um pilar. E no anime é um pouquinho diferente, ele diz o seguinte: você não derrotou o Lua Superior 6 sozinho, por isso que você não se tornou um Hashira. É uma pequena mudança, mas que faz uma baita diferença, porque no mangá fica parecendo que o Genya tá só julgando o Tanjiro, dizendo que não foi ele quem venceu, como se tivesse sido outra pessoa na verdade. E no anime já vira mais uma explicação pro público mesmo, deixando claro que o motivo do Tanjiro não ter se tornado um Hashira era justamente porque ele não venceu sozinho o Lua Superior 6, até porque ele teve ajuda no fim das contas, mesmo que tenha sido ele que cortou o pescoço do Gyutaro. Seguindo adiante, a batalha recomeça com raios do Sekido caindo na frente deles, e esse momento é igualzinho ao mangá. E logo em seguida a gente vê a Nezuko toda fofinha novamente, só que dessa vez com o chifre no mangá, e no anime a gente tem ela da mesma forma. A única diferença é que no mangá é um quadrinho pequenininho, cara, pra mostrar toda essa piadinha sobre a Nezuko aparecendo, mostrando a mãozinha e dando oi pro Genya, enquanto no anime é uma cena bem destacada, deixando o Genya todo confuso. E quando a gente volta pra luta no anime, a gente tem o Genya dando tiros, a Nezuko lutando, e também temos o Tanjiro meio que correndo por fora da luta enquanto ele tá pensando alto um jeito de tentar entender melhor tudo que ele vai fazer. Só que no mangá, essa cena de combate da Nezuko e do Genya, ela não existe. Meio que eles estão lá lutando, só que não é mostrado pra gente. Além do próprio Tanjiro correndo ali à procura do demônio, nada disso é mostrado no mangá. Simplesmente a gente só tem os quadrinhos mostrando a floresta com a explicação do Tanjiro por cima. No anime toda essa cena tem mais de 30 segundos. E a gente também tem o Karako tentando um golpe com o seu leque na Nezuko e criando o momento que o Tanjiro sente de fato o cheiro do quinto demônio. É uma cena bem curtinha, mas que complementa o momento em si da explicação do Tangerina e das posições em si dos personagens naquela luta. Depois de tudo isso, a gente tem um momento que o Tanjiro sente de fato o cheiro do Hantengo e aparece ele chorando, e tudo isso é igualzinho, não tem muito o que comentar por aqui. E agora a gente falando de outro momento diferente nas obras, é logo em seguida da descoberta da localização desse quinto demônio. No mangá, o Tanjiro começa a gritar pro Genya e rapidamente a gente já vê ele tentando seguir as instruções do Tangerina, só que os raios do Sekido acabam atrapalhando. Enquanto no anime, logo que o Tanjiro chama pelo Genya a primeira vez, o Sekido grita pro Urogi, que desce tentando lutar com o Tanjiro pra impedir ele. E pra completar, a gente continua vendo o Urogi lutando contra o Tanjiro enquanto ele passa mais informações pro Genya. Só que no mangá, o máximo que a gente tem é o Tanjiro desviando de raios, ele não tá lutando contra nenhum demônio passarinho nesse momento. Então é mais uma cena claramente modificada pra dar mais contexto e mais importância pros demônios ali na luta. Quando a gente avança no episódio, de uma maneira bem legal, a gente tem a cena do
Karako usando o leque no Tanjiro e criando um vendaval. E eu não vou mentir não, esse momento no mangá ficou bem mais interessante e mais bonito também visualmente quando a gente compara com o que a gente teve de fato no anime. Os efeitos do ataque do leque do Karako no mangá eu acho que ficaram melhor representados. Não que no anime tenha ficado feio, mas talvez meio simples. O que vocês acham? Qual que ficou melhor? Já deixa nos comentários. Depois disso a gente tem mais um momento da Nezuko passando aquele sufoco. Ela simplesmente é empalada pelo Aizetsu e a única diferença nessa cena é que no mangá é bem mais explícito o corte da lança, mostrando até a entrada do machucado na barriga da Nezuko. Parte do kimono da Nezuko fica ali na frente tampando tudo, mas de resto em si, tudo igual. E assim galera, no anime, depois dessa cena a gente até teria outra cena do Tokito mostrando meio que como é que tá a situação por lá, dele preso na prisão de água do Gyou. Só que essa cena foi colada aqui de forma meio que exclusiva, porque no mangá não é nesse momento que a gente volta pra luta deles. É quase como se fosse só um check pra gente saber o que tá acontecendo por ali, pra ver que realmente as coisas não andaram muito pra nenhum lugar. E agora a gente tem mais um momento adicionado no anime, quando a Nezuko tá empalada lá na árvore. No mangá não existe diálogo nenhum nessa cena, e no anime eles adicionaram o Aizetsu falando o seguinte: você me deixa triste. E em seguida ele chama pelo Sekido e ele responde dizendo que vai crucificar ela. É basicamente mais um momento em que o estúdio de Kimetsu decidiu adicionar diálogos ali pra complementar a cena, tornando ela mais completa do que o material original. E quando a gente segue o caminho no episódio, a gente vê o Sekido perdendo seu braço pegando fogo cor-de-rosa. E é justamente por conta do ataque do Tanjiro que passa a milhão por ali. Essa cena é um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá. A única coisa em si que teve de diferente no anime é que eles colocaram um ângulozinho extra pra mostrar o momento do golpe e pra mostrar o quão veloz o Tanjiro foi. E depois também mais um ângulozinho mostrando o Tanjiro numa pose muito badass depois de cortar o braço do Sekido. Seguindo disso, a gente tem o Tanjiro cortando o demônio passarinho e o Sekido refletindo sobre toda a evolução do protagonista. Tudo isso é idêntico ao mangá, não tem nada pra comentar, zero diferenças. E pra variar um pouco, né, a Nezuko tendo que sair de mais uma situação tanto quanto complexa, ela espetando a sua mão no chifre do Aizetsu e queimando ele com o sangue que espirrou, tudo é idêntico, igualzinho ao mangá. E depois quando o Tanjiro vai pra cima do Karako e ele usa o leque pra causar uma pressão esmagando o Tanjiro no chão, é perfeitamente igual ao mangá. Os dois momentos ficaram impecáveis. Só que no finalzinho desse momento do Karako usando o leque no Tanjiro, a gente tem uma leve modificação, e é bem interessante. No anime, depois que aparece um corte no braço do Karako feito pelo Tanjiro de forma ultra rápida, mesmo com o corte ele continua segurando o leque dele, e apesar de nem ter dado pra ver muito bem o leque dele sendo segurado ainda pelo demônio, se você pausar a cena você vê que o leque ainda tá por ali. Enquanto no mangá, por conta do corte do Tanjiro, ele deixou o leque cair. Então foi um pequeno detalhe alterado aí, mas que de certa forma faz a diferença, né? Afinal ele não tá com a arma na mão depois daquele momento. Ele teria que pegar o leque do chão de novo. E em seguida disso a gente tem o Genya correndo pela floresta em busca do quinto demônio, enquanto o Tanjiro vai guiando ele através dos gritos falando as direções. Toda essa cena é igualzinha ao mangá, nada diferente por aqui também. E quando ele finalmente encontra o Hantengo pequenininho, essa cena ficou, cara, um Ctrl+C, Ctrl+V também, ficou muito bom. Toda a cena em si do Genya em choque, dando tiros e pensando sobre o tamanho do demônio ser igual ao tamanho de um rato, tudo isso é igual ao material original. E agora falando do grandioso momento da tentativa de corte do Genya no pescoço do Hantengo rato, cara, esse momento é perfeitamente adaptado do mangá pro anime. Até o tiro em seguida, tudo muito bom. E depois disso, aquele momento tenso em que o Sekido chega por trás do Genya pra cortar a sua cabeça, cara, é igualzinho. E pra gente se aliviar um pouco daquela tensão e entrar em outro momento de tristeza, a gente chega finalmente no flashback do Genya explicando sobre a sua família, como ela vivia, ele fala sobre a sua mãe, sobre o seu pai que já morreu, tudo comparando ao anime é muito legal, ficou muito bem adaptado. E agora a gente tem mais uma mudança do estúdio acrescentando ao material original cenas novas. No anime nós temos uma cena inteira mostrando o Genya e o Sanemi sem conseguir dormir porque eles estavam preocupados com a sua mãe. E é uma cena de mais de 1 minuto totalmente exclusiva e criada pelo anime para dar mais contexto para aquela situação toda. No mangá, além de não existir essa cena, um momento depois da explicação toda do Genya sobre a sua família, a gente já cortaria logo pra cena em que ele tá segurando um dos seus irmãozinhos no colo e esperando com os outros pela mãe deles. Em seguida disso tudo, a gente tem todos os irmãos e irmãzinhas ali sendo mortos pelo demônio que chegou quebrando a porta e causando a cicatriz no rosto do Genya. Não tem diferenças nesse momento. Mas em seguida disso, a gente tem mais uma modificação feita pelo anime. No mangá, nós vemos claramente que desde o início se tratava de um demônio e que se parecia com uma mulher. A gente consegue inclusive ver o Oni grudado no teto. Mas no anime, essa cena foi toda escurecida, justamente porque as luzes haviam sido quebradas pelo demônio. Então a única coisa que a gente vê nesse momento são os olhos vermelhos brilhantes. Então faz todo sentido o Genya não ter percebido de primeira que se tratava de um demônio, apesar de que um monstro também pode ser considerado um demônio, né? E agora falando de outra pequena mudança, take seguinte, quando o Sanemi aparece no último instante para salvar o seu irmão
finalzinho, no mangá a gente vê ele empurrando o demônio pela janela e caindo pra fora. Só que no mangá também é mostrado que na verdade aquela janela era no segundo andar, então não foi simplesmente cair do térreo pra fora na janela, foi uma queda de um andar. E no anime isso não foi mostrado, esse ângulo extra ali de fora da casa, mas a morte em si dos irmãos do Genya é tudo bem destacado no anime comparado ao mangá, que só tem um quadrinho muito pequeno, não tem nenhum destaque. E quando a gente chega no icônico e triste momento do Genya vendo seu irmão mais velho Sanemi todo ensanguentado e com a sua mãe morta no chão, perfeitamente adaptado. O único detalhe que nem é tão diferente assim é que no anime o efeito da mãe deles evaporando é bem melhor do que no mangá, justamente por conta da animação ficar tudo melhor no anime nesse momento. E depois o Genya chamando seu irmão de assassino enquanto segura sua mãe nos braços, cara, esse momento é idêntico ao material original, a tensão, tudo ficou impecável. E quando o Genya começa a se relembrar de tudo, pensando no quanto ele sente muito, além de todos os detalhes sobre a morte de seus irmãos, não tem nenhuma diferença. E depois quando a gente chega no último flashback que mostra uma conversa do Sanemi com o Genya antes da morte da sua família, a única mudança aqui é no diálogo. No anime a gente tem o Genya respondendo o Sanemi falando o seguinte: não só de agora em diante, mas de agora em diante também, não é? E no mangá a frase é um pouco diferente, não só de agora em diante, pois sempre foi assim, não é? Eu não vou mentir não, galera, a frase no anime é um tanto quanto confusa, meio sem sentido até. Poderiam ter mantido a frase do mangá, ficava até mais fácil de compreender o que ele estava querendo dizer. Mas de resto, até o fim, com o sorriso do Sanemi, tudo é idêntico. E depois de toda essa reflexão final do Genya, prestes a morrer pro Sekido, é tudo perfeito, cara. E pra salvar todos, mais uma vez, o Tanjiro chega ajudando o Genya, e tudo no anime foi perfeitamente adaptado. A pose dele meio que de ponta cabeça na árvore, olhando e gritando pro seu mais novo amigo, cara, tudo muito legal. A única diferença possível nessa cena seria que no anime a espada do Tanjiro tá claramente vermelha, enquanto no mangá não tem meio que um modo certo de se identificar isso. É difícil dizer se tá vermelho ou não tá. E em seguida disso a gente tem mais um momento diferente do mangá pro anime. Quando o Aizetsu chega de fininho nas costas do Tanjiro, no mangá o nosso protagonista solta a seguinte frase: merda, por trás! Enquanto no anime nós tivemos uma pequena censurinha que mudou essa frase pra essa não. Pois é, um pouquinho chato isso, eu sei. O que vocês acharam dessa mudança também? Já deixa nos comentários. E depois o ataque em si da perfuração violenta do Aizetsu é, cara, igualzinho, não tenho o que falar. Ficou muito bonito dos dois jeitos. E a famosa cena do Genya queijo suíço, todo esburacado, ficou perfeito, mano. Comparando com o mangá, tá tudo muito bom. Capricharam de verdade e a trilha sonora nessa cena é algo incrível. Muito impactante e melhorou muito o material original do mangá, que seria só o quê? 2 quadrinhos. Pra vocês terem uma noção, o Tanjiro ali no mangá mal fica ali atrás do Genya impactado com a cena e ele já tá partindo atrás de caçar o Hantengo. No anime eles deram um peso muito maior pra esse momento. E agora falando da última diferença desse episódio, a gente tá falando do momento final dele. Quando o Tanjiro tá correndo atrás do mini Hantengo ali, ratão, no mangá é mostrado os raios do Sekido caindo perto do Tanjiro enquanto ele tá correndo procurando Hantengo. Mas no anime isso não foi mostrado, ou melhor, não colocaram isso no anime. E no finalzinho, quando o Tanjiro prepara o seu ataque pra cortar o pescoço do Hantengo, no mangá a espada dele aparece pegando fogo do nada, enquanto no anime ela tá vermelha e ela meio que é ativada pra ficar naquele estado novamente. E basicamente é isso, pessoal. Essa foi a comparação completa do 6º episódio pro mangá. Muitas alterações que melhoraram demais a obra, mas eu quero saber mesmo é qual foi a mudança favorita de vocês. Então lotem os comentários que eu quero muito saber. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!